Do livro Pão Nosso, capítulo 108, Oração, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 108. Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando, prudente, que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho lhe trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez, diante de mais um tema do livro Pão Nosso. E agora, com essa explicação sucinta, objetiva e de grande conteúdo a respeito da oração que Emmanuel nos proporciona. Emmanuel, então, utiliza, neste título Oração, a passagem de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses,
quando diz perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então Paulo, escrevendo a eles, disse que eles deveriam perseverar na oração, mas velando sempre as graças. O que vem a ser isso? Emmanuel então começa dizendo que muitos crentes estimam movimentar a prece como se mobilizam uma vassoura ou um martelo. A colocação dele é extraordinária. Por quê? Porque nós fazemos muitas vezes isso. Nós não oramos e passamos a vida, levando a vida, preocupado com coisas materiais, não é assim? E nunca temos um momento para a oração. E quando advém a dificuldade, que nós então somos pegos de surpresa, podemos assim dizer, não é? E aí caímos em desequilíbrio. E entramos em oração, mas entramos em oração de forma descabida, de forma exigente, querendo que Deus, Jesus, os bons espíritos, nos auxiliem naquele momento, não é? De forma rápida, não é? Por isso que ele coloca que nós, muitos crentes, nós gostaríamos de movimentar a prece como movimentamos uma vassoura, não é? Pegamos uma vassoura e saímos varrendo a casa, não é assim? E então, batendo um prego com um martelo, logo, logo estaria resolvido. Mas a prece não é assim, não é? É interessante nós termos essa frase em nossas mentes, não é? E ele diz, exigem resultados imediatos por desconhecer qualquer esforço preparatório. Então, nós exigimos esses resultados quando vem o sofrimento, quando vem a dor, e nós queremos nos livrar da dor. Na verdade, é isso, não é? Mas nós não nos preparamos, nós não mantivemos em prece antes para que nós pudéssemos, diante desse sofrimento, ter equilíbrio, ter perseverança, ter fé, não é? Então, nós não nos preparamos, então caímos em desequilíbrio. Nesta outra parte, ele diz assim, outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Olha, se você ora todo dia, não é? Na parte da manhã, na parte da noite, não é? Mas continua angustiado e espantado, não é? Sem fé, isso não adianta nada. Porque você está querendo se ligar a Deus, porque a ligação é essa, é você se ligar a Deus, aos bons espíritos, não é? De forma que você possa manter uma ligação divina, porque nós somos seres divinos, criaturas divinas, nós somos criados por Deus. Então, é importante que nós estejamos aqui, vivendo na carne, mas sempre ligado com Deus, porque somos espíritos eternos, criaturas divinas, como disse. Então, é preciso que nós estejamos sempre ligados. E se não houver essa ligação, não adianta a oração. É inócuo você estar orando, porque você está proferindo palavras. O sentimento não está condizente com o que deveria, não é? Então, desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Então, embora você ore, você está se desgastando, está desgastando energias injustificáveis com preocupações, não é? Então, está faltando fé, está faltando perseverança, ou a ideia de que hoje, se está mal, amanhã vai estar bem. Que você tem que ter essa fé em Deus, não é? Continua dizendo que essas pessoas que também mantêm sempre uma oração, mas falta fé, falta perseverança, enxergam somente a maldade e a treva. E nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina
ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Ou seja, não vislumbra nada. A fé que lhe falta, não é? Não deixa ele pensar que existe essa possibilidade, que é uma verdadeira possibilidade, de que Deus está no leme do nosso planeta, a mando de Jesus. Jesus está no mando do nosso planeta, não é? Anjo Ismael está tomando conta do nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Continua dizendo que encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Então, quando essas pessoas estão se auto-encarcerando no lado mal, embora possam estar muitas vezes orando, mas ela é que criou ali uma cela para ela. Por isso que utilizou o termo encarcerado, não é? Ele está criando ali uma cela. Embora esteja orando, mas a oração não tem nenhuma eficácia, não é assim? E pode perder uma existência nesse sentido, porque muitas vezes a oração está sendo uma forma de não se sentir culpado, não é? Por isso que ela faz oração. Mas ela não tem nenhuma eficácia, não é? Porque Deus não vê a oração, as palavras. Jesus disse isso. Ele vê o sentimento, o que está saindo do seu coração. É isto que importa, nada mais importa. Se as palavras são ditas erradas ou ditas certas, num bom português, não é? Não interessa. O que interessa é o sentimento pelo qual você está emanando naquele momento. Continua dizendo, Emmanuel, que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? Imagine você precisa de alguma coisa, de um aumento de salário, ou você precisa de um adiantamento porque você está passando por dificuldade financeira. E você vai procurar o seu imediato, o seu patrão, não é? Ou então o seu superior. E você chega gritando com ele, com evidentes sintomas de desequilíbrio. Você formula essa solicitação em desespero. Com certeza ele não vai te dar o aumento ou liberar um adiantamento. Não é mesmo? Assim é Deus. Por que Deus também não vai te liberar nenhum adiantamento, vamos assim dizer, não vai satisfazer a sua necessidade? Por quê? Porque você não conseguiu se ligar a Ele. O seu sentimento, muitas vezes, é até de revolta. Não é um sentimento de amor. Não é um sentimento de gratidão para com Deus. Então, somente assim vai haver a ligação com Deus. E Emmanuel coloca da seguinte forma: o concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando, prudente, que a serenidade volte ao pedinte. O concessionário, quando você vai pedir o adiantamento, é o seu imediato, o seu patrão, não é? Agora, no caso da oração, é Deus, Jesus, os bons espíritos, não é? Então, se você estiver com evidentes sintomas de desequilíbrio, com certeza ele vai adiar a solução. Ele vai dizer, ele precisa sofrer um pouco mais. Porque somente o sofrimento vai fazer com que ele chegue ao equilíbrio. Está lhe faltando equilíbrio. Ele está com evidentes sintomas de desequilíbrios, de não aceitar, não é? É o orgulho ainda, falando mais alto. E Emmanuel diz, a palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças.
é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, não é? Então, nessa parte, ele diz que é clara a colocação de Paulo e que nós devemos persistir na oração. Então, Emmanuel está agora dizendo como nós devemos fazer, que nós temos que persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Isto é, nós temos que sempre agradecer a Deus, principalmente nas dificuldades, porque é através das dificuldades é que nós vamos evoluir, que nós vamos sair da mesmice, não é? Nós vamos sair do comodismo e vamos trabalhar, e vamos dar a volta por cima, vamos vencer os desafios que nos são colocados. E Emmanuel diz, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. E aqui está. Então você está em pleno combate, o coração apertado, com dificuldades, mas você está alegre. Alegre não é você estar cantarolando, não. É você estar com o sentimento da certeza da vitória, com o sentimento de que você está no caminho do bem. E é o que importa, nada mais importa, não é? Agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Veja bem, então, se você está sofrendo, não é? Está se sacrificando, que você agradeça a Deus. Porque somente assim você vai poder melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, você vai buscar as vantagens que a diversidade e o trabalho lhe trouxeram ao espírito. Então, você agradeça aquele momento que você está passando de dificuldade, ou de alegria, de bonança, não é? E aí você pode entender que nas adversidades é que nós aprendemos. E depois nós temos um outro momento, que é o do refrigério, que é o momento que nós estamos sem problemas, podemos assim dizer. Mas aquele é um momento curto. Logo, logo virão novas oportunidades, novas adversidades, não é? Que vão nos ajudar novamente. Nesta outra parte, Emmanuel nos incita que nós peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria. Olha, paz e alegria não é sinônimo de falta de dificuldade. Não é? Não é não. Muito pelo contrário. A paz que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, é a paz da certeza de que nós estamos indo para a evolução moral e espiritual. Não é? Então peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios. Toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Então, nós temos que perceber, será que nós estamos sendo criaturas infantis, né? Espíritos infantis, aqueles espíritos birrentos, né? Qual criança birrenta que quer isso, quer aquilo e pega birra? É mais ou menos assim que a gente procede, não é? Então, nós queremos porque queremos. E será que isso é o melhor para nós? Não é. Não é. Então, é preciso que nós entendamos, os desígnios sublimes do Senhor. Porque se nós estamos passando por aquilo, é porque aquilo é importante para nós, não é? Então nós temos que aprender a aceitar a vontade misericordiosa e justa. Porque se nós entrarmos em choque, nós estamos aí com esses propósitos inferiores ainda, nossas birras, não é? E lembrando que Deus é justo e misericordioso, e Ele só envia para nós coisas boas, não existe coisas ruins. As coisas ruins que às vezes achamos que estamos passando, na verdade não são castigos de Deus, são atividades, são coisas que nós precisamos para nos melhorar,
para sermos melhores. Só isso. É isso que nós temos que entender, não é? Aceitar isso de forma tranquila. E Emmanuel continua dizendo, e estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, que nós possamos nos convencer que fazer oração intempestiva, ou fora de hora, não é? Que é constituída, embasada em pensamentos desesperados, exigências descabidas, elas são levadas para onde? Para Deus? Para os bons espíritos? Não, não chega nem perto. Ela destina ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva. Lembro aqui de um pensamento que toda energia ela é levada para o lado bom, quando ela já está boa, e ela é levada para os elementais, aquelas criaturas ainda que estão em processo de formação, que vão alimentar dessas energias, vamos dizer assim, negativas. É por isso que ele faz essa colocação, que essas energias, esses pensamentos descabidos que às vezes fazemos, destinam-se ao chão renovador, qual acontece à flor, que se torna adubo, não é? Assim também, essas nossas orações intempestivas também se considera que vão transformar em adubo para os elementos que estão na terra, que fazem parte ali, não é? A minhoca e todos os seres vivos que estão movimentando. É uma lição extraordinária, que nós temos que ter na nossa mente, sempre que precisarmos nos reportarmos a ela, para ver qual está sendo nossa atitude perante Deus, o Criador. Como está sendo o teor de nossas orações, para que nós não caiamos em desequilíbrio, não é? E se cairmos, nós possamos voltar rapidamente. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.